Namastê. Bom dia, seres de luz. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Como é que tá do lado daí? Como é que tá o calor? Que, meu Deus, eu acordei às 6 horas da manhã recém e tá muito quente. Hoje realmente tá muito quente. Tive que ligar até o ventilador. Ai, gente, enfim. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de um assunto muito legal. Eu já tô há um tempo falando nas lives e é um assunto que eu gosto muito, né? Modéstia à parte. Que é sobre automaquiagem. Hoje a gente vai falar sobre automaquiagem. O quanto é importante também, né? Pelo menos pro meu processo, né? Isso vai ser muito particular, assim, para as pessoas. Porque eu sei que tem muitas mulheres que amam esse universo, tem outras que não sentem essa necessidade, né? E também a gente não pode tirar os homens, né? Os meninos, porque eu acho que a automaquiagem, que nem eu vou explicar hoje, ela traz muita consciência sobre esse autocuidado mesmo, pelo menos pra mim, né? Como quando eu comecei a entrar nesse universo, assim, ele me trouxe muita consciência sobre várias coisas, principalmente desse autocuidado, de tipo, aprender a cuidar do meu rosto, a passar protetor solar, a tirar a maquiagem, a fazer essa limpeza, usar hidratante, enfim, né? Tomando várias consciências para esse autocuidado com o rosto mesmo, né? Com a nossa pele. Então eu senti também de falar um pouquinho sobre esse universo, porque eu tava meditando aqui e daí lembrei, né, de quando que eu entrei nesse mundo, assim, da maquiagem. E foi muito legal, porque quando eu comecei a me interessar por maquiagem, eu assistia muito Alice Salazar. Voltou, sei que apareceu aqui. Eu assistia muito Alice Salazar e ficava assim, às vezes o dia inteiro assistindo ela, porque tipo, ela era muito engraçada, assim, e ela tinha uma forma de ensinar muito legal. Ela usava sempre a mesma técnica e tal, e era uma maquiagem que era de fácil acesso, assim, de você fazer, né? E aí eu comecei a me inspirar muito nela, assim. Daí foi quando eu comecei a entender o que era uma base, né? Eu nem sabia usar uma base. Daí eu comecei a entender o que era base. Usar pó, porque assim, na época, o que eu tinha de maquiagem, né? Acho que era só uma sombra, lápis de olho, que eu adorava fazer o contorno do lápis de olho. E batom, assim, eu acho. Eram as únicas coisas que eu tinha de maquiagem. E ela lá, quando ela começava a se maquiar, ela tinha um monte de coisa. Era a base, era a pó, era a blush, era iluminador, era a sombra marrom, que ela adorava bastante. Várias cores de batom diferente. E, enfim, daí eu comecei a tomar consciência desse universo, assim, de maquiagem, né? E aí eu lembro que com isso veio um insight, né? De tipo assim, tava lá assistindo quando veio um insight. Nossa, como é que ia ser legal se eu fosse uma maquiadora também, né? Já que eu fui, tipo, fico o dia inteiro aqui assistindo maquiagem. Eu ficava o dia inteiro mesmo assistindo. Aí foi quando veio esse insight, assim, por que não me tornar uma maquiadora também, né? Aí foi um grande insight que eu tive e foi muito bacana, assim, porque daí eu realmente fui atrás pra me tornar uma maquiadora mesmo. Daí eu lembro que eu fiz o meu curso de maquiagem no Senac. Aí fui lá com meu pai parcelou o curso, sei lá, em 12 vezes, sem juros. E aí nessa época eu já tava trabalhando no escritório também, e aí foi quando eu comecei a fazer e entrar nesse universo. E aí a primeira coisa que a gente aprende é se automaquiar, né? E aí a gente entende esse processo, assim, de cuidado, né? Principalmente com a pele. E também depois a gente aprende sobre as características, né? Tipo, qual é o formato do seu olho, da sua pálpebra, do seu côncavo,
as sobrancelhas, o formato do seu rosto, como é que é o formato da sua boca. E foi onde eu realmente comecei a tomar consciência das características do meu rosto. E é uma coisa que eu nunca tinha parado pra olhar, assim, com extrema, não diria profundidade, mas tipo, sabe quando você para na frente do espelho e você para pra se admirar, tipo, como é que é o formato dos meus olhos? E aí eu parei, sabe? E a maquiagem, ela me trouxe muito isso. Porque eu sentia muito que era aquela coisa do dia a dia, né? De tipo, parar, ai tá, vou me arrumar. Uma coisa é tu te arrumar ali, te maquiar, não sei o que. E tu não parar pra apreciar mesmo o teu rosto, né? Porque a gente faz isso muito rápido no dia a dia. E a maquiagem, ela me trouxe muito essa consciência de eu parar pra me olhar mesmo e observar. E foi muito bacana, porque daí eu comecei a ver mesmo, né? E aí depois eu comecei a entrar no visagismo, né? E o visagismo trouxe ainda mais essa consciência mesmo, de a gente olhar para as características, né? E foi maluco, porque daí, tipo, a gente começou a estudar, né? Tipo, o que você gosta no seu rosto, o que você não gosta. Isso foi pra mim um autoconhecimento muito profundo, porque... tipo, você para pra realmente conhecer você, sabe? De você parar pra você se admirar, digamos assim, de... eu sou a Gabriela e a Gabriela tem essas características, sabe? E aí foi quando eu realmente comecei a sentir... eu senti que despertou ainda mais esse amor por mim, né? Esse amor, assim, de realmente gostar de mim, né? E porque daí eu comecei a ver, o que tu gosta no teu rosto? Aí fui lá e comecei, eu adoro os meus olhos, eu gosto do formato da minha boca, tem um lado direito que tem um pouquinho torto, mas se tu passa um batom ali, tu corrige, fica bonito, sabe? E aí dava gosto de me maquiar, porque daí, tipo, eu sempre ia pra esse lugar de, tipo, vamos realçar aquilo que é belo em mim, né? E aí foi quando eu comecei a fazer isso e tomar consciência, né? E foi algo também que eu senti que me ajudava muito nessa questão da minha beleza, né? Que eu sempre gosto de falar é que, assim, eu nunca me sinto refém da maquiagem. Hoje em dia, por ter feito esse estudo das características do meu rosto, né? Tomar consciência do que eu gosto e que eu não gosto. Se eu me vejo sem maquiagem hoje na frente do espelho, eu me gosto também. Porque parece que eu consegui despertar esse lado, assim, de olhar para as características que eu gosto do meu rosto e, tipo assim, se eu tô sem maquiagem, aquilo também vem, esse sentimento também vem. Mas quando eu tô com maquiada, potencializa mais ainda, né? Porque você pode auxiliar isso, né? Se ela tem alguma característica que você não curte, você pode ali com a maquiagem, digamos, corrigir, amenizar, né? Por exemplo, quando você tem manchinhas no rosto, né? E aí você pode pegar e usar uma base, um corretivo, onde você pode cobrir essa manchinha, que é algo que talvez incomode em você, né? Então eu vejo que a maquiagem, ela também é esse autocuidado e esse despertar da sua beleza. E aí eu senti de falar sobre isso da beleza energética, porque pra mim ela foi muito importante. Então, que nem eu falei, né? Que tipo assim, por exemplo, lá na praia que eu tinha me desconectado do corpo, mas eu nunca tinha... Eu sempre, quando eu ia sair, enfim, me arrumar, eu sempre, né, tipo, dava aquela ênfase no rosto, assim. Então, tipo assim, era algo que, apesar de tudo, de eu realmente ter me desconectado dessa parte do corpo, assim, de não ter integrado isso, porque a mente tinha desconectado real, eu sempre tive esse cuidado comigo em relação ao meu rosto, né? Então, tipo, eu sempre estava muito impecável. Tava sempre, que nem eu falava, as meninas estavam, tipo, era 7 horas da manhã, tava maquiada, entendeu? Porque sempre foi uma coisa que eu gostei e que me ajudava muito na minha autoestima. Não posso dizer que não ajudava, porque ajudava sim. E eu sinto muito que ela ativava também essa questão da energia, sabe? De, tipo, que tudo que a gente faz de autocuidado, que eu expliquei, e a gente faz pra nós e pra gente se sentir bem, pode ter certeza que isso vai influenciar no seu campo de energia.
Porque você estando bem, você se olha no espelho e você gostando do que você tá vendo, isso também auxilia muito. Então, eu senti te falar sobre automaquiagem porque ela é, digamos, uma ferramenta, né? Quando você se automaquia, uma ferramenta para você também se sentir bem, você buscar esse autoconhecimento de você se conhecer, você parar na frente do espelho e olhar para você com amor, sabe? Porque é lindo quando você faz isso, de verdade, assim. E até quando você... Eu sou uma pessoa, assim, que teve uma época que eu adorava conversar comigo na frente do espelho também, que é uma técnica muito boa. Tipo, você para pra conversar na frente do espelho você... E aí, tipo, eu parava pra me conversar comigo e aí parava, às vezes, pra fazer... tomar consciência, assim, das características do rosto, né? Tipo, me admirar mesmo. E é lindo quando você para pra fazer isso pra você. Porque, que nem eu falei, quando a gente faz isso pra nós, né? A gente não fica esperando a validação do externo. Porque se alguém olhar pra você e dizer assim, ai, que linda, que maravilhosa... Isso eu sinto que é muito mais seu ego, às vezes, do que esse sentimento mesmo seu, né? Porque, óbvio, a pessoa pode te elogiar, mas quando você já faz esse trabalho interno, o elogio daquela pessoa, às vezes, tipo, vai ser um elogio, tá, tipo, mas eu não... Você tem isso em você, entende? Tipo, de parar e dizer assim, caramba, eu me admiro, eu admiro a pessoa que eu sou, admiro as minhas características, admiro a perfeição que o divino me fez. E é muito lindo quando a gente tem consciência disso, sabe? Eu fico muito feliz que, tipo, quando eu realmente parava pra me olhar assim e, tipo, eu ficava, caramba... Tipo, vinha aquela sensação de, tipo, meu Deus, como eu gosto de mim, como eu me amo, sabe? É um sentimento muito bom, ele é maravilhoso, assim. E eu vejo que foi muito dessa consciência, sabe? De eu parar mesmo e me olhar com amor, de verdade. Parar e me olhar. Deixa eu admirar aqui quais são as características do rosto, né? E eu sinto muito que foi a maquiagem. A maquiagem, ela foi extremamente necessária na minha vida. Porque, que nem eu falei, ela foi a minha fonte de cura sem eu perceber e tomar consciência agora de que era, sabe? De que ela me ajudou muito a despertar isso, a, tipo, olhar e gostar de mim, a fazer já esse processo de cura da beleza sem eu perceber que eu tava. Porque daí eu comecei a despertar esse lado que eu nunca tive, de realmente parar para me admirar. E quando você realmente se admira, automaticamente você influencia isso no seu campo de energia, né? É inevitável, porque se você gosta de você e você não fica procurando que o externo valide a sua beleza, de esperar alguém dizer que você tá bonito, não, você faz isso pra você, você vai atrás desse autocuidado pra você, né? Então, eu senti de vir compartilhar com você sobre isso, porque foi uma das ferramentas que me ajudou no meu processo de cura, né? Sem eu saber que estava fazendo isso, mas estava. E a automaquiagem, ela traz muito essa consciência, né? De, tipo, realmente vou parar pra me maquiar. Como é que é? Ah, tá, primeiro eu tenho que fazer a higienização do meu rosto, então eu vou ter que ter um tônico, vou ter que ter enfim, um produto para limpar o meu rosto. Aí eu vou fazer essa limpeza primeiro, daí vou vir com hidratante, aí eu vou passar a base, vou passar corretivo, e aí eu vou começar a construir essa maquiagem, né? Até estou pensando aqui comigo algum dia de a gente pegar e fazer uma live de automaquiagem, pra mim poder trazer um pouquinho do que eu sei pra vocês, pra gente tomar um pouquinho de consciência desse universo, principalmente desse autocuidado com o rosto, né? Porque é importante, que nem eu falei ontem, quando a gente tem consciência desse autocuidado no agora, por exemplo, passar protetor solar. Pode ser algo muito... não, só passo protetor solar quando eu tô na praia. Mas se você for parar pra pensar mesmo, o protetor solar é extremamente necessário, né? Vamos pensar aqui em Porto Alegre, que tá dando 38 graus. Você sai e você tá expondo o seu rosto ali pelos raios UV.
E são raios que realmente prejudicam a sua pele, que vão ainda destacar muito mais as manchinhas daqui a pouco que você tem no rosto, vão daqui a pouco surgir muito mais manchas ainda, porque você não tem esse autocuidado com você no agora, de criar um hábito de você passar protetor. E eu vejo enquanto isso, pra mim, é uma coisa que já se tornou parte da minha rotina, porque toda vez que eu vou me maquiar, a primeira coisa que eu faço é passar um protetor solar. Então, pra mim, a maquiagem, ela me trouxe essa consciência sobre esse cuidado que eu tenho que ter com o rosto, né? Porque, por exemplo, eu cuidando desses mínimos detalhes no agora, isso vai ser uma consequência de como eu vou estar no futuro, né? Como vai estar a minha pele, né? Nessa questão de daqui a pouco ter que gastar muito mais dinheiro fazendo procedimentos que eu não precisava, porque eu consegui ter consciência disso no agora, de tipo, é muito importante usar protetor solar, então eu vou usar protetor solar. Então esse universo, ele é muito bacana, porque ele te traz muita consciência, tipo, não, hidratante, é extremamente necessário usar um hidratante, você tá ajudando essa pele ainda ter essa hidratação, né? Que muitas vezes ela não consegue ter sozinha quando é uma pele muito seca, né? Ou, por exemplo, também a gente tem muito aquela coisa de tipo, a pele oleosa, a pele oleosa não precisa de hidratante, porque ela já é um óleo puro, por exemplo. A minha pele, muitas vezes, esse brilho que tem aqui é por causa do brilho da oleosidade, que é muito nessa zona T. Mas não quer dizer que eu não tenho que usar hidratante, entende? Porque quando a pele é oleosa e ela faz esse trabalho em excesso, é que ela já tem isso pra deixar o seu rosto, né, digamos assim, ter essa hidratação, mas ela faz isso em excesso. Mas não quer dizer que você também não tem que hidratar ela. Inclusive, você tem que hidratar ela para ela não precisar ter esse excesso de oleosidade, entende? Então, é sempre o contrário. Então, quando você toma consciência disso, você ajuda o seu corpo, o seu templo, a ter esse autocuidado de, não, hoje eu vou parar para fazer um skincare, por exemplo, né? Que a gente gosta muito. Então, é importante a gente tomar consciência, e a automaquiagem, ela me ensinou muito isso, né? Então, eu senti de falar sobre isso hoje, pra gente tomar consciência. Não tô aqui impondo nada pra ninguém, dizer assim, tu precisa se automaquiar. Não, jamais, porque eu vejo, né, esses dias eu tava até vendo um vídeo que tem muitas mulheres aqui no Instagram que trazem mais essa beleza natural mesmo, de cara lavada, de não precisar usar maquiagem, mas tem esse autocuidado com o rosto. Então, é algo que é só mais uma ferramenta que pode ser que auxilie você, né? Mas não precisa também, se você não quiser, se você se sente super bem e bonita só com a sua beleza natural, isso é maravilhoso. Mas eu trouxe mais esse sentido de consciência mesmo, desses autocuidados, e também dessa consciência das suas características, de você parar pra olhar pra você com essa admiração. Enfim, era isso que eu queria dizer, tá bom, gente? Então a gente vai pra nossa meditação. Vai ser diferente hoje falar sobre automaquiagem na meditação, mas eu vou tentar trazer um pouquinho da consciência em si. Vou botar um pouquinho dessa. Enfim, hoje a gente vai fazer de novo a nossa respiração, que eu ensinei ontem. Deixa eu achar aqui. A nossa respiração, o pranayama, né, que a gente tá fazendo, eles são em 5 tempos. Então a gente vai aprender a respirar em 1, vai reter em 4 e vai expirar em 2. E aí depois a gente vai pra respirar em 2, reter em 8 e expirar em 4. E é importante, quando a gente fazer essa expiração, a gente soltar o ar, né, de uma forma muito devagar, que a gente precisa aprender a controlar essa saída do ar, porque senão você pode acabar passando até mal, né, quando você faz essa expiração muito forte.
Então, esse é o momento de a gente fechar os nossos olhos, tá? Você pode ficar com os olhos fechados, eu vou ficar um pouquinho com eles abertos, porque eu vou estar olhando aqui até gravar toda essa prática, né? Então, primeiro a gente vai inspirar uma vez, vai reter o ar em 4 e vai soltar em 2. A gente vai inspirar em 2, reter em 8 e vai expirar em 4. Vai expirar em 3. Vai reter em 12. E vai soltar em 6. Vai inspirar em 4. Vai reter em 16. E vai expirar em 8. Por último, a gente vai respirar em 5. Vai reter em 20. E vai soltar em 10. Tomar consciência das nossas características do rosto é muito importante pra gente aprender a se admirar, a tomar consciência do quão divino a gente é. Então, a ferramenta de automaquiagem, ela é mais uma ferramenta de cura, de consciência, de a gente aprender a olhar para as nossas características do rosto e se perguntar: quais características do rosto que eu mais gosto em mim? E talvez quais das características que eu não gosto? E por que eu não gosto? Então, a automaquiagem, ela é uma ferramenta também de consciência, de a gente aprender a parar por alguns minutos do dia e se olhar com amor, se olhar com admiração, aprender a não precisar esperar que o externo valide a sua beleza, mas você mesmo aprender a admirar a sua própria beleza, aprender a honrar as características ancestrais que você carrega. Daqui a pouco você pode ter os olhos parecidos com os olhos da sua mãe. Você pode ter o formato do rosto parecido com o formato do seu pai. Você pode, por exemplo, ter os lábios
da sua avó. A automaquiagem com visagismo traz muito isso. Quando a gente para observar o nosso rosto. E isso é muito bonito, porque a gente aprende a se admirar, aprende a parar para tomar consciência do quão incrível a gente é com as nossas características. E aprende a entender que a gente pode pegar um pouquinho de cada pessoa da nossa família e levar para o mundo, porque a gente é um ser único. Então que a gente possa tomar consciência dessa ferramenta, que traz muita consciência também até no autocuidado, de cuidar do seu rosto, da sua pele, ter esse carinho a mais no aqui e no agora, com você, com a sua saúde, a sua beleza, para que a gente possa tomar mais consciência desse autocuidado, que nada mais é também que um autoconhecimento sobre si mesmo, e que essa ferramenta vai auxiliar também na nossa beleza energética. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki, toda a equipe espiritual do Reiki, eu, Gabriela Abade da Silveira, solicito autorização para canalizar energia Reiki, energia de amor, paz e acolhimento, consciência, para que todas as pessoas que se conectarem comigo possam se beneficiar desse campo de energia. E que assim seja.
Aos pouquinhos a gente vai tomar consciência do nosso corpo, no aqui e no agora. Você pode mexer os dedos dos pés e das mãos. Você pode se espreguiçar também. E aos pouquinhos você vai abrindo os olhos, vai se conectando aqui comigo. Gratidão por mais um dia. Espero que vocês estejam um dia excelente, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.